Olá, gente! Tio Misa na área com mais uma videoaula sobre cadeia e teia alimentar. Qual o conceito de cadeia alimentar? O que é que vocês entendem por cadeia alimentar? Então, cadeia alimentar nada mais é do que a representação gráfica do fluxo de energia entre os indivíduos de um ecossistema. Então, a cadeia é composta por produtor, consumidor e decompositor. Não esqueçam, memorizem isso, tenham isso na mente de vocês. Produtor inicia a cadeia alimentar. O produtor é um autótrofo. Aí eu pergunto: autótrofo? O que é um autótrofo? Aí nós temos que analisar a etiologia da palavra, do grego, né? Auto, próprio. Trófos, alimento. São aqueles organismos que produzem seu próprio alimento. Como é que eles produzem seu próprio alimento? Vocês já ouviram falar na fotossíntese? Fotossíntese é a capacidade que os seres autótrofos têm de captar energia luminosa e transformá-la em açúcar. Então, esses seres são as plantas. Apenas 1% da energia é utilizada por esses seres. Os consumidores são heterótrofos. Precisamos também saber o que é um heterótrofo. Então vamos lá. Etiologia da palavra: hétero, outro, trófos, alimento, outro alimento. São aqueles seres que não produzem seu próprio alimento. Eles têm que se alimentar, eles têm que ir em busca do alimento para desenvolver a respiração, de correr, as atividades que um ser precisa para se desenvolver, diferentemente dos autótrofos. Os consumidores eles se dividem em primário, secundário e terciário. O primário, ele sempre vai ser um herbívoro, vai se alimentar sempre do produtor. O consumidor secundário, ele pode ser um carnívoro ou um onívoro. Eita, tio Misa, onívoro? Eu não lembro do que o senhor falou, onívoro. Mas tio Misa está aqui para esclarecer. Tranquilidade com tio Misa. Onívoros são aqueles organismos que se alimentam tanto da planta como da carne. Eles comem os dois alimentos, então eles são chamados de onívoros. E o consumidor terciário é um carnívoro. Os decompositores, eles são responsáveis por reciclar a matéria orgânica. Então, visualizem aí na tela a seguinte cadeia alimentar. Eu tenho um capim, eu tenho um grilo, um sapo, uma cobra e uma águia. Observe a sequência da seta. Existe uma seta que sai do capim para o grilo e assim sucessivamente no decorrer da cadeia. Tem uma explicação lógica para a seta seguir nesse sentido. Isso está referente à questão do fluxo energético. É nesse sentido porque o fluxo energético é unidirecional. Vale salientar também que à medida que vai passando a cada nível trófico, a energia vai diminuindo. Eita, apareceu uma palavra, nível trófico. O que é isso, tio Misa, nível trófico? Eu não lembro do que é nível trófico. Calma, tio Misa está aqui, sempre estará com você, com essa voz do seu subconsciente. Nível trófico é a posição onde se encontra cada organismo na cadeia alimentar. Muito simples. Não esqueça, o fluxo energético é unidirecional e diminui a cada nível trófico. O que tem a maior quantidade de energia são os produtores. Quanto mais longe o indivíduo estiver da cadeia alimentar, menor a energia. Então, a águia que está lá no final é a mais prejudicada. Existe uma pequena quantidade da energia do produtor que chegou até ela. E essa energia vai se perdendo através do calor. Então vamos também explicar a questão dos fluxos. Eu tenho o fluxo da matéria. O fluxo da matéria, que é o fluxo relacionado aos decompositores, ele é cíclico. Essa matéria é decomposta e volta novamente para a natureza. Então eu tenho o fluxo de energia, como eu já falei, que ele é unidirecional, segue uma sequência, então muito simples. A questão aqui é o fluxo de toxina, que tem um nome bonitinho,
Bioacumulação. Vê que coisa linda. Eu vou pegar o mesmo exemplo da cadeia anterior. Eu vou pegar a mesma que eu tenho o capim, o grilo, o sapo, a cobra e a águia. Vamos imaginar que esse capim ele foi contaminado com agrotóxico. O agricultor, para acabar com as pragas, ele danou um tipo de agrotóxico. Aí o grilo, ele chegou lá e se alimentou do grão do capim. Então a quantidade de agrotóxico automaticamente passou para o grilo. Aí veio o sapo, ele não comeu, o sapo não vai comer apenas um grilo, ele vai comer vários grilos. Então a quantidade de toxina, de agrotóxico que está no grilo, se ele comer um, tudo bem a quantidade. Agora se ele comeu 5, a quantidade de 5 toxinas, das toxinas que são os agrotóxicos, de uma maneira bem simples de vocês entenderem, o sapo foi lá e comeu. Então a quantidade de 5 grilos está dentro do sapo. O sapo foi comer os 5. Então a quantidade se acumulou no sapo. Se a cobra comer um sapo, ele vai estar com a mesma quantidade de toxina. Se a cobra comer 2, vai estar com a quantidade de 10 toxinas dentro. Por quê? Isso vai se acumulando ao longo da cadeia. Quanto maior o nível trófico, maior o nível de contaminação. Quando chegar lá na águia, então a águia vai estar com uma grande quantidade de toxina. Porque o fluxo de toxina aumenta a cada nível trófico, diferente do fluxo de energia que vocês já sabem que diminui a cada nível trófico. Então, temos que ficar atento em relação a esse tipo de questão e de comparação, caso seja solicitada lá na nossa prova do Enem. Porque o objetivo aqui é que você consiga visualizar questões bem simples de ecologia que caiam na nossa prova do Enem. A questão da teia alimentar. O que é teia alimentar? A teia alimentar nada mais é do que o conjunto de várias cadeias alimentares. Com a imagem que está aí na tela, um indivíduo ele pode ser tanto consumidor primário como consumidor secundário, ou que ele é consumidor secundário numa cadeia, pode ser consumidor primário na outra. Então observem que tem um emaranhado de cadeias, né? Cada um com a sua finalidade, produtor, consumidor, primário, secundário. Observem que é um conjunto e isso acontece nos ecossistemas, essa interação desses seres. O que ocorre também é a questão da introdução de espécies exóticas no ambiente. Só que o que é uma espécie exótica? O que é que vocês entendem por isso? Ei, meu povo, ei, meus estudantes maravilhosos, o que é que vocês entendem por espécie exótica? Espécie exótica nada mais é do que um organismo introduzido que não pertence àquele ambiente. Ele foi introduzido e ele não pertence. Muitas vezes eles se tornam praga, eles causam desequilíbrio no ecossistema. De vez de aumentar a biodiversidade, eles diminuem a biodiversidade. Então, gente, finalizando essa videoaula, espero que todos tenham gostado. Compartilhe, dá um joinha lá no meu canal para a Tio Misa ficar super feliz com a participação de todos. E vamos focar no Enem. Está bem próximo, rapaziada. Conto com vocês. Um forte abraço e até a próxima videoaula com Tio Misa no canal do Bioman.